Semana passada, a Disney soltou esse pôster na nossa cara e saiu correndo com uma data e não disse mais nada. Senhora? Mas eles não contavam com a minha sagacidade de descobrir coisas que eles querem esconder e vir comentar aqui com vocês. Não sai daí. Olá, bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras. Eu sou Paulo Gratão e antes de começar esse vídeo eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber sempre as nossas notificações. Nós temos vídeos aqui todas as terças e quintas ao badalar do meio-dia. E o assunto sempre é o universo Disney e coisas relacionadas a esse mundo mágico que a gente tanto ama. Malévola foi o live action de A Bela Adormecida, que foi lançado em 2014, arrecadou mais de 700 milhões de dólares em bilheteria no mundo todo e 2 anos depois já teve a sua sequência confirmada. O filme dividiu a opinião dos fãs na época porque ele apresentava uma outra história sobre o olhar da Malévola, mas que jogava por terra aquela narrativa de 1959 que a gente já estava acostumado. Então, muitos gostaram, foi aclamadíssimo pela crítica, mas os fãs mais raiz não gostaram muito. Mas a Disney adorou, porque encheu os cofres e abriu a porteira dos live actions. Só esse ano a gente vai ter Dumbo, Aladdin, O Rei Leão e a sequência de Malévola. O filme estava previsto para maio de 2020 e aí foi adiantado para outubro desse ano. São 7 meses antes. Além dessa informação bombástica, esse cartaz nos revelou outra coisa. O filme não vai chamar Malévola 2, como já era especulado e era até um nome oficial. Vai ser The Mistress of Evil. A Rainha do Mal, em tradução livre. Ou a Senhora do Mal, em tradução livre. Depende do quão livre você quer ser. E o que isso nos remete diretamente ao 4º livro da saga da Serena Valentino Disney Vilões, que chama Malévola The Mistress of All Evil. Em português acabou ficando como a Rainha do Mal. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os 3 primeiros livros dessa saga, que era da Rainha Má, da Fera e da Úrsula. Eu ainda estava lendo da Malévola na época, falei por cima, mas eu já terminei de ler e eu posso falar pra vocês o que tem a história lá. Aí eu comecei a pensar, se a Disney for adaptar essa história, eles vão ter que fazer um reboot de 2014. E tá muito cedo ainda pra eles esquecerem o que eles apresentaram em 2014. Eu ia reclamar se eles fizessem outra história? Não, mas não vai ser o caso. E eu posso dizer que não vai ser o caso porque veio uma confirmação da própria autora dos livros, a Serena, no Twitter dela. Olha só, ela disse: "Oi amados, o novo filme da Malévola e meu livro não estão conectados, mas estou super animada para ver essa sequência. Como vocês sabem, Malévola é minha vilã Disney favorita." Ela ainda respondeu um fã que disse que a Disney roubou o seu título. E ela respondeu: "Olha, eu não sou a criadora do termo." E não foi mesmo. You poor simple fools, thinking you could defeat me, the mistress of all evil. Eu vou contar aqui pra vocês um breve resumo de como é essa história desse livro pra ver se vocês conseguiriam de alguma forma encaixar no live action. Malévola é de fato uma fada, só que não explica o nascimento dela. Ela foi encontrada em uma árvore de corvos e chamada de Malévola pelas outras fadas por causa da aparência estranha dela. Ela tinha chifres e era diferentona, ninguém gostava dela, ela sofreu um super bullying. Com isso, Babá, que era uma fada poderosíssima e também irmã da fada madrinha da Cinderela, adotou a Malévola e resolveu dar amor para aquela criatura que tinha sofrido tanto. E sim, essas histórias dos vilões são todas conectadas. Depois assiste meu vídeo que vocês vão saber. Em determinada parte do livro, a Malévola quer entrar para a escola de fadas que existe. Até me lembrou muito a questão do Wicked, né? Alguns pontos. Só que ela não consegue, ela consegue entrar depois porque a Babá é diretora da escola. Lá na escola, ela sofre muito bullying de todas as fadas, principalmente de 3. Fauna, Flora e Primavera. Sim, as fadas madrinhas da Aurora. E aí a Malévola, como vive isolada, começa a estudar incessantemente, até que ela se torna a fada mais inteligente do colégio. E aí, em uma prova, todas sabem a ameaça que a Malévola é porque ela é a mais inteligente do colégio, então as 3 fadas armam pra cima dela.
Pra distrair a Malévola da prova que ela teria que fazer, elas colocam fogo na árvore de corvos da Malévola. E as 3 fadinhas fazem a prova juntas, porque sozinhas elas não são tão poderosas, mas juntas são. E elas poderiam fazer a prova juntas desde que elas fossem madrinhas da mesma criança. Isso explica muita coisa, né? Quando a Malévola descobre quem colocou fogo na árvore de corvos dela e fez o corvo dela, que era super amigo dela, fugir, ela vira um dragão, como a gente já viu, ela de dragão, incendeia tudo, destrói toda a escola. E aí, de castigo, sem poder fazer nada, a Malévola acaba praticando outros feitiços. Se ela teve tempo para estudar os feitiços bons, ela também teve tempo para estudar os feitiços ruins. Então ela resolve criar um bebê para que ela tenha uma companhia, para que ela não viva mais sozinha. E isso era proibido. E ela vai lá e cria o bebê. Só que para criar esse novo ser, ela teria que tirar tudo que há de bom nela, todos os sentimentos bons, para transferir para a criança. E foi o que ela fez. E aí ela deu o nome para esse bebê de Aurora, porque simbolizava toda a luz que tinha dentro dela. Sim, meus caros, Malévola é mãe da Aurora. Vocês lembram no começo do filme de 1959 que dizia que os reis tentavam há muito tempo ter um filho e não conseguiam? O livro explica que as 3 fadas Nazarés roubaram a Aurora e levaram para os reis para que ela fosse melhor criada. A Malévola acaba aceitando, porque ela entende realmente que a menina vai ser melhor criada num castelo, só que ela amaldiçoa a Aurora. No livro, eu acho que a Serena deu uma escorregadinha ali, que ela fala que a Aurora foi amaldiçoada para dormir durante 100 anos, para não viver o que a Malévola viveu. Mas a gente assistiu o filme e sabe que a Malévola queria mesmo era a morte da criança, né? Daí pra frente a história segue igual o filme, a animação, então não preciso mais detalhar. Agora me fala como eles encaixariam essa história na história que a gente já viu do live action. Para esse novo filme, desde o ano passado a gente já tem uma pequena sinopse que a Disney divulgou. Olha só, uma aventura que se passa vários anos depois de Malévola, em que o público aprendeu sobre os eventos que endureceram o coração da vilã mais famosa da Disney e a levou a amaldiçoar a pequena princesa Aurora. Malévola 2 continua a explorar a relação complexa entre a fada de chifres e a quase rainha, ao formarem novas alianças e enfrentarem novos adversários em sua luta para proteger os mouros e as criaturas mágicas. Te diz alguma coisa? Pra mim também não. Só o que sabemos é que Malévola e a Aurora estão de volta por essas fotos que a Ellie Fanning, que a Aurora divulgou no seu Insta. A gente vê que a Malévola vai estar com um visual de chifres de novo, então possivelmente é para visual de guerra já, porque ela não tá com aquele cabelo solto de prancha que ela aparece no final do primeiro filme. O Príncipe Philip foi substituído por outro ator por conta da agenda, agora quem faz é o Harris Dickinson. Além dele, o filme ainda trará Michelle Pfeiffer como a Rainha Ingrid. Nada foi anunciado oficialmente sobre ela. Só foi divulgado esse pedaço de foto pela própria Michelle Pfeiffer no dia que a Bela Adormecida completou 60 anos em fevereiro ali, né, no comecinho de fevereiro. Há rumores e também uma notícia que saiu no Daily Mail que aponta a Rainha Ingrid como a mãe do Príncipe Philip. E eu não sei o que esperar dela, porque a mãe do Príncipe Philip não aparece na animação. Ela seria casada com o rei John, que vai ser vivido pelo Robert Lindsay. E se eu não me engano, também trocaram o nome do rei, porque aqui no Brasil é Humberto. Eu não lembro se na versão em inglês também era Humberto. Alguém lembra? O diretor será Joaquin Ronin, de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar. E segundo uma matéria da revista Variety, Ed Skrein fará o vilão. Ele foi o vilão de Deadpool, mas nem o nome do personagem foi divulgado ainda. Agora, por que adiantaram essa data? Business, baby. Segundo o jornalista Scott Mendelson, em sua coluna na Forbes, ele é um especialista em cinema, o interesse da Disney é nada mais, nada menos que promover o Disney Plus, que vai ser realmente o grande interesse da empresa no ano que vem. Malévola 2, ou Malévola The Mistress of Evil, era apontado como um dos grandes lançamentos do ano que vem do estúdio, junto ao live action de Mulan e a animação Onward, da Pixar. Mas, adiantando esse conteúdo agora para 2019, eles vão ter grandes lançamentos na plataforma Disney Plus ano que vem. Vai ter todos esses live actions e mais Frozen 2. Ele ainda acredita que a Disney tem optado por trazer esse filme porque não deve fazer tanto sucesso assim a ponto de machucar a bilheteria do Frozen, que estreia um mês depois. A Disney não seria louca de fazer uma coisa dessas, né? E ele tomou como base o quê? A outra sequência que também teve de live action, Alice através do Espelho, faturou 70% menos que o primeiro filme. Então, se o que chamava atenção no primeiro filme era ver Angelina Jolie caracterizada de Malévola, agora a gente não teve nenhum detalhe ainda da sinopse
pra garantir que as pessoas vão querer ver esse filme no cinema ao invés de ver em casa. Ainda uma questão que foi noticiada essas últimas semanas, mas não tá nessa coluna do jornalista, que acabou não levando em consideração, mas tem um outro conteúdo do Disney Plus que pode ter motivado o adiantamento da Malévola, ainda mais com o mesmo nome do livro, apesar de não ser a mesma história, a não ser que a Serena esteja enganando a gente. Está sendo produzida uma série com os vilões Disney pro Disney Plus, chamada The Book of Enchanted, o livro do encantamento. E essa série, sim, vai ser baseada nos livros da Serena Valentino. Ela própria confirmou no Twitter dela, só que ela disse que não pode falar nada a respeito disso ainda. A ideia dessa série é fazer mais ou menos como era em Once Upon a Time, misturando ali os vilões. Isso dá super pra fazer com o enredo da Serena. Michael Seidman vai escrever e produzir essa série sob o selo da Maniac Productions, com a colaboração da ABC Signature Studios. ABC foi quem produziu Once Upon a Time. Pelo amor de Deus, façam efeitos especiais melhores. Seria Malévola 2 um chamariz ou até uma introdução pra essa série? Só que pra isso, eles teriam que de alguma forma conectar o filme com a série. Será que a Serena tá enganando a gente? O que vocês acham? Bom, eu tô ansioso já pra ver Malévola 2. Se eles acham que não vai ter bilheteria, não contem comigo porque eu vou no cinema. O filme estreia em outubro e a Disney Brasil já confirmou que ele estreia em outubro aqui no Brasil também, embora ainda a gente não saiba o título que ele vai ter por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostam desse conteúdo e se vocês querem ficar informados sobre como vai ser Malévola 2, inscrevam-se aqui no canal, porque qualquer notícia que sair eu vou cobrir. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Malévola foi o... As Nazarés roubaram a